Começando mais um Aqui com o Benja, e hoje é um daqueles programas que até eu coloco para gravar. Eu sou de uma geração que não viu, eu não vi Pelé, né? Eu não vi Carlos Alberto Torres, eu não vi Garrincha, mas vou te falar, esse cara eu vi e agradeço a Deus. O melhor de todos dentro da área, monstro, Romário. Parabéns. Prazer. Que prazer, Romário, te ter aqui. Obrigado, viu? Prazer é todo meu. É o maior jogador que eu vi dentro da área, o maior especialista de todos. Não teve ninguém melhor que você dentro da área, teve, Romário? Com certeza não. Tu tem bom gosto. É isso aí. Você sabe que uma vez eu entrevistei o Gerson, participei do programa com o Gerson, eu falei, pô, Gerson, uma pena que eu não te vi jogar. Sabe que ele respondeu pra mim? Azar o teu. Pelo menos você eu vi. Amém. Amém. Mas, Romário, antes da gente começar o nosso programa aí, Romário tem muita história. Roda aí. Inteligência dentro e fora de campo, personalidade forte, vitorioso, nunca foi elite. Gênio com origem de campos humildes, que brilhou nos melhores gramados do mundo. Tamanho, não é documento. Baixinho sim, mas gigante na pequena área. Referência para muitos, muitos atacantes, muitos gols inspirados nele. Já nasceu estrela no Vasco e olha que o time tinha craques como Roberto Dinamite, Giovani, Tita e companhia. Medalha de prata na Olimpíada em 1988. Contribuiu para o fim do jejum de títulos da seleção na Copa América. O ano era 1989. Na competição realizada no Brasil, Romário foi decisivo. Na Copa de 1990, não estava bem fisicamente. Quando encantava no Barcelona, era nome pedido nas convocações. Não teve como a dupla Parreira e Zagallo não se render às atuações do atacante. Romário chegou em 1993 para garantir a seleção na Copa do Mundo de 1994. No jogo decisivo contra o Uruguai, no Maracanã, Romário fez de tudo. Protagonista, mesmo papel que assumiu no Mundial dos Estados Unidos. 11, com alma de camisa 9, com um talento de camisa 10, Romário brilhou ainda no Flamengo, no Fluminense, querido em todos os cantos. Chegou a formar a dupla especial com o Ronaldo. Entrosamento perfeito. Poderia ter ido à Copa do Mundo de 1998, mas foi cortado. Foi polêmico. Romário dos 1000 gols. Romário do futebol de rua. Um caso de amor entre bola e atleta, sem ser necessariamente um atleta. A verdade é que foi um dos melhores, um dos maiores, mesmo com menos de 1,70 m. E o melhor de tudo vem agora. Romário é pura sinceridade e nós, sinceramente, ainda o agradecemos por ser assim, por vestir a camisa do povo e por ter sido um dos melhores jogadores de todos os tempos do planeta. Pô, gostei da homenagem. Irada. Obrigado. É isso mesmo ou você acha que faltou alguma coisa? Não, sempre falta, mas dentro do raciocínio é isso aí. Ô Romário, você sempre foi, antes de você se tornar mesmo jogador, você tem uma origem muito humilde, como a maioria dos jogadores, né? Você não nasceu em berço de ouro. Você sempre teve a convicção, Romário, a certeza que você ia ser um monstro de jogador? Cara, eu comecei a jogar futebol, segundo a minha mãe, desde dentro da época da barriga, eu já chutava lá. E quando eu tinha 13, 14 anos, eu e meu irmão, a gente estava para ser reprovado no colégio. Meu pai chamou a gente, já que vocês gostam de futebol, eu vou fazer o seguinte com vocês. Se vocês se passarem de ano, eu vou abrir um time para vocês jogarem futebol aqui no bairro, chamado Estrelinha. Claro que a gente passou de ano, a gente deu o nosso jeito. E de lá para cá eu comecei a jogar futebol, fazer aquilo que eu mais amo na vida. E quando chegou um determinado momento, eu entendi que eu realmente poderia ser um dos grandes da história do futebol. E botei isso na minha cabeça, mentalizei isso, internalizei isso e consegui ser aquilo que eu pensei que fosse, um dos melhores da história.
Ô Romário, quando você vê hoje um cara que nem o Cristiano Ronaldo, ele tem um pouco disso aí, do Romário? Cara, ele é um cara bastante concentrado, é um cara que tem um talento que não se pode negar, é um cara obcecado pelo bom rendimento, segundo informações de pessoas que convivem com ele. Ele treina em hora que não é nem para treinar. Eu acredito que essa evolução do Cristiano Ronaldo, esse sucesso que ele faz, é porque ele é merecedor disso. É um cara que trabalha para isso. É digno. Tem que dar parabéns aí. Se você pudesse escolher um cara para ser teu parceiro de ataque entre ele e o Messi, quem que você escolheria? Messi? Mais genial? Mais genial. Mais técnico. Para mim, como eu gosto de ver o futebol, eu prefiro ver mais o Messi jogando do que o Cristiano. Mas o Cristiano, com certeza, está entre os 5 melhores da história, com certeza. Ô Romário, esse teu jeito, você sempre foi assim mesmo, desde lá da base, desde moleque? Você sempre se garantiu assim, Romário? Cara, eu sempre confiei muito no meu potencial. Eu sempre entendi que existiam outros jogadores bons, de qualidade, mas eu era o melhor. E a partir daí eu fui até o final. Como é que pintou o Vasco na tua vida? O Vasco, essa história é longa, é antiga, né? Se eu não me engano, eu jogava no Olaria e a gente foi fazer um amistoso com o Vasco. Acabou sendo 3-0, 4-0, fiz 3 ou 4 gols. E aí o Vasco me chamou. Entraram em contato com meu pai e me chamou para ir pro Vasco. Só que naquela época, quando eu já era jogador do Olaria, já tinha disputado o campeonato pelo Olaria, no caso, se não me engano, na época chamava infantil, né? E eu não poderia ir pro Vasco para jogar partidas oficiais. Então eu fiz mais ou menos naquela hora, chamava estágio. Eu fiquei aquele final do ano sem jogar no Vasco oficialmente, mas consegui ir pro Vasco e no ano seguinte comecei a jogar, juvenil, júnior, foi assim essa história. Ô Mário, hoje, se você fosse começar a jogar, futebol mudou pra caramba, né? Hoje um goleiro, se não tem 1,96 m, é baixinho. Hoje se o cara não é forte pra caramba, não serve. Hoje se o cara não dá um tiro de 100 metros, parece o Bolt, não serve. O futebol hoje é realmente bem diferente da minha época, como na minha época era bem diferente da época do Pelé, vamos dizer assim. Infelizmente, essas coisas hoje fazem parte do pensamento ruim e negativo de muitas pessoas. Tem grandes goleiros que jogavam na minha época que não eram grandes, que não tinham estatura acima de 1,90 m. Tinham outros jogadores até menores do que eu, que foram grandes jogadores. E hoje também tem goleiros que tem menos de 1,80 m que agarram bem e jogadores menores do que eu que também jogam bem, mas só que infelizmente o futebol hoje é visto de uma forma diferente, não é mais o talento, não é mais o que o jogador pode proporcionar dentro do campo. Tem muitas outras coisas e isso para mim, na minha opinião, é ruim, é negativo. Você vê assim, um jogador, o cara é barrigudo, toca fogo na floresta, tu vê o elefante, tem uma barriga do cara. Taca fogo na floresta, o elefante vai ser o primeiro a se salvar. Barrigudo, vai atropelar todo mundo. Então é o seguinte, isso é claro que o cara que tem barriga, esteticamente para jogar futebol, não serve. Mas não é por isso que ele vai deixar de jogar se ele dentro de campo faz o que ele tem que fazer e cumpre a sua obrigação. Por exemplo, isso não atrapalha o Maxi Lopes, por exemplo? Cara, especificamente o Maxi Lopes, pelo menos é o que eu venho lendo aí, ele hoje está fora de forma. E fora de forma, eu acredito que seja também pelo aspecto físico, por ele estar com aquela barriga, mas dá para ver que é um jogador inteligente. Se ele tivesse em forma, tivesse talvez com uma barriga menor, ele poderia estar apresentando um futebol melhor. Mas desse jeito, ano passado, se eu não me engano, ele foi um dos caras que ajudou muito o Vasco a continuar na primeira divisão. É claro que o ideal é ele perder o peso, entrar mais em forma, mas com tudo isso é um jogador que no Vasco hoje, na minha opinião, ele tem que continuar jogando. Ô Romário, você assiste futebol na televisão? Não. Ou você não? Assim, não, quando eu falo, cada 10 jogos eu assisto 1 ou 2. E o que você acha dos jogos que você vê do futebol brasileiro? Dos times brasileiros? Tecnicamente, o futebol brasileiro hoje é muito ruim.
Mas, na verdade, eu já falo isso desde a época que eu jogava. Já não é um futebol vistoso, já é um futebol que a gente gostava de ver, mais ou menos, assim, um pouco da minha geração, do meio da minha geração para lá. As pessoas hoje veem o futebol ou entendem o futebol bem diferente de antigamente. Como você falou, você tem que ter hoje o jogador de futebol tem que ter um padrão, tem que ser alto, tem que ter forte, tem que saber defender. Até o próprio atacante tem que saber defender mais do que atacar. Essas concepções, essas ideias, para mim, elas não são reais, não ajudam em nada. E por isso o futebol, na minha opinião, está nesse momento aí. Ô Romário, talento não tem época. Exatamente. Gênio é gênio. Pelé é gênio, você é gênio, enfim, tem uma série de gênios. Mas você acha que com esse futebol de hoje, no Brasil, não na Europa, você teria mais dificuldade com tudo, com treinador, com treinamento, com esse negócio da força? Eu acredito que para eu poder jogar o futebol de alto nível hoje, eu teria que ter uma mentalidade mais profissional, eu teria que talvez treinar mais daquilo que eu treinava, assim, porque é sempre bom quando tem essa oportunidade que as pessoas falam que eu não treinava, que eu não gostava de treinar. Tudo isso é verdade. Eu não treinava, eu não gostava de treinar. Mas é o seguinte, eu não treinava como os outros. Eu treinava o que eu necessitava e o que eu precisava. Tanto é que não se joga em alto nível até 41 anos. Se eu não fizesse o que eu não gostava, que era treinar, com certeza eu não seria. E até hoje o artilheiro mais velho, né, vamos dizer, do Campeonato Brasileiro, que eu me tornei artilheiro com quase final dos 40 anos para 41. Então, assim, treinar não gostava, não treinava igual aos outros, mas treinava do meu jeito. É claro que no futebol de hoje, talvez eu teria que treinar um pouco mais diferente, mas é o que eu entendo, o que eu vejo. Romário, tem alguma coisa que você se arrependeu na tua carreira? Tem uma coisa hoje, olhando, você fala, pô, isso aqui eu não teria feito? Cara, na verdade, eu não sei se é arrependimento, mas com certeza algumas atitudes que eu tive, eu talvez não teria. Assim, aparece muito aí um lance que eu brigo com o Andrés. No Fluminense, o André no Morumbi, né? Deu um tapa na cara do cara. Isso é uma atitude de otário. Eu com certeza, não vou dizer que eu me arrependo disso, mas foi feio, foi escroto da minha parte. Já pedi desculpa a ele e a família, aproveito para pedir de novo. Com certeza hoje essa atitude eu não teria. Talvez algumas outras que eu não me lembro agora, mas de arrependimento mesmo, praticamente nenhum. Na semana passada faleceu Eurico Miranda, né? Um dos últimos dos moicanos no futebol brasileiro, né? Daqueles dirigentes da velha guarda. Eu te sigo, eu acompanho tudo que você faz e sigo você no seu Instagram e vi você fazer um post muito bonito. Mas uma frase ali me chamou um pouco a atenção. Falou, hoje faleceu um dos pouquíssimos amigos que eu fiz no futebol. É verdade. Por tantos anos, Romário, você jogando em tanta gente, você é um cara boa praça, todo mundo aparentemente gosta de você, por que você não fez amigo? Você tem razão, eu sou sangue bom, né? Sou bastante boa praça, sou bom de onda, bom de conversa, conheço uma galera, muita gente gosta de mim, muita gente me respeita, tem carinho, assim como eu. Mas no futebol é um ambiente muito difícil de você fazer amizade e cultivar essa amizade. E o Eurico, por exemplo, é um desses poucos que eu fiz uma amizade e digo e afirmo que era um cara meu amigo. Assim, de dirigente, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem o Kleber Leite, que eu também fiz uma amizade com ele, tem o Celso Barros, na época do Fluminense, então essas amizades eu cultivo até hoje. E eu acredito que cada vez mais o que eu penso em relação a fazer amizade do futebol acontece, até porque hoje o futebol é muito profissional, é muito financeiro, né? Então quando você mexe com tudo isso, confiar nas pessoas não é fácil. Agora eu queria saber, teve alguma história diferente? Porque, Romário, são duas pessoas com personalidade fortíssimas. Você e o Eurico. Pô. Não, exatamente. Nunca rolou uma... Vocês nunca tretaram? A gente se dava bem porque a gente sempre saiu na porrada. Então, isso que eu ia perguntar. Eu e ele cara a cara. Então, eu acredito que essa forma da gente ser direto e sincero um com o outro, isso foi o
ponto máximo da gente ter feito essa grande amizade que eu fiz com o Eurico e que Deus o tenha e meus sentimentos aí pra família. Ô, Romário, você tá aqui, esse programa é uma homenagem pra você. Tem gente querendo falar contigo aí. Vou chamar o primeiro, não precisa ficar assustado não, que só... Não precisa assustar não, você vai gostar. Vamos ver quem quer falar com o Romário aí. Roda aí. Boa noite, Benja. Boa noite, Romário. Eu não podia deixar de começar esse vídeo agradecendo toda a manifestação de carinho do Romário com nossa família e com nosso pai. É uma honra muito grande ter o Romário como amigo da nossa família. Nós temos muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho da relação do Romário, que o Romário teve com meu pai. Acompanhei de perto, vivi ali de perto toda essa relação. Uma relação de uma amizade muito grande, de compromissos muito sérios. O Romário sempre foi um cara de muito trato. O Romário, acho que essa é a grande lição que fica da relação dos dois. Eram dois homens públicos com as imagens sempre muito expostas, mas que passaram por cima de tudo para honrar compromissos. Não se preocuparam, em primeiro lugar, com a proteção da imagem deles e sim com o compromisso. Isso é difícil no meio do futebol. As pessoas primeiro tentam se proteger a sua imagem e depois pensam nos compromissos assumidos. O Romário é um cara realmente diferente em relação a isso. É um cara que tem uma linha de conduta que ele pensa sempre primeiro em cumprir o compromisso que ele teve e depois ele vê o que vai acontecer. Isso aí é uma característica muito forte dos dois e eu acho que isso é a grande característica da relação dos dois. São dois homens de muito compromisso e isso eu acho que hoje em dia é raridade no futebol. Um abraço, Romário. Bom, primeiro agradecer aí o Euriquinho pelas palavras. Com todo respeito à expressão, vi esse moleque pequenininho. A minha relação com o Eurico é exatamente isso que ele falou. Era compromisso, era palavra. Joguei nos últimos anos no Vasco pela palavra do Eurico. Eu nem me lembro se tinha contrato ou não. Jura? Porque, não, acredito que assim, algum tipo de contrato tinha que ter por causa da federação. Mas eu apertava a mão dele, como sempre foi. E é isso, tá combinado. E comigo sempre tratou e cumpriu. E esse é um dos motivos também que a gente se tornou amigo, porque a gente tem essa coisa em comum de apertar a mão, olhar no rosto e cumprir o que foi combinado, independente de contrato. Isso incomoda no futebol? Um cara com seu temperamento, algumas coisas na tua carreira te atrapalhou? Ser sincero, olhar no olho, falar real, não levar desaforo para casa? Ô, Beija, eu acredito que isso incomoda no dia a dia, na vida, né? A hipocrisia tá aí, né? Quanto mais hipócrita você seja, mais as pessoas talvez gostem de você. Eu não consigo ser assim. Hoje eu não estou mais no futebol, estou nos últimos 8 anos na política, continuo tendo a minha personalidade, falando o que eu quero, mas eu me sinto bem, sou feliz assim quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, durmo bem tranquilo e é isso que me move. Ô, Romário, antes de... Deixa eu te perguntar um negócio pra você. Parar de jogar não deve ser uma missão das mais fáceis, né? São poucas profissões na vida que você tem que parar, né? Um médico, se estiver bem, ele pode trabalhar quanto tempo for, um ator, enfim, todo mundo. Você sente saudade do futebol? Não, porque, como você falou, tudo tem que ter seu tempo. Eu posso afirmar que eu fui um dos poucos que me preparei muito para parar. Até porque quem se lembra bem, eu simplesmente cheguei um dia, resolvi, foi até o lançamento de um livro meu. As pessoas estavam ali para a gente falar do livro e eu acabei falando do livro e dizendo ali que eu tinha parado de jogar futebol. Eu vejo que para uns é muito mais difícil do que para outros parar de jogar futebol. E eu não me arrependo e nem senti saudade porque eu aproveitei muito e fui realmente até onde o meu corpo aguentava jogar. Inclusive tem uma frase, graças a você, uma época que eu parei de falar umas coisas que eu falava. Eu me lembro que você estava dando uma entrevista, estava naquela época do Vasco, e aí você falou o seguinte,
não sei para quem foi, não vem ao caso, mas você falou o seguinte, eu falo quando é que você tem que parar de trabalhar, então você não vai falar para mim quando é que eu tenho que parar de trabalhar. A partir daquele dia eu falei, pô, nunca mais posso falar para um jogador, pô, velho, você tem que parar. Não, mas isso é muito relativo, Beijo, porque eu sou sincero, assim, eu tive consciência de parar e na minha concepção, parei no tempo que eu tinha que parar. E as pessoas realmente não são as pessoas que têm que dizer para você parar. Você tem que entender, tem que cair na real para você não fazer mais o ridículo. Mas infelizmente tem aí outros jogadores de futebol, outros atletas de outra profissão que não entendem isso. E continuam jogando e você vê que o cara não é para estar jogando. Mas de mim com certeza ninguém vai ouvir, pô, tá na hora de parar. Cada um faz aquilo que entende da vida. Mas tudo tem sua hora sim, com certeza. Ô Romário, o próximo aí, você vai pipocar. Você vai pipocar, Romário. Quem é o malandro? Vamos ver quem vai falar com o Romário aí. Vamos lá. Oi, Benja, tudo bem? Hoje a responsabilidade é grande, hein? Tá com um dos maiores jogadores do mundo. Esse aí me deu muito bicho. Desejar um bom programa para vocês, um abraço baixinho. E a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: tá com muita saudade de mim? Deve estar, né? Um abraço, bom programa. Esse cara sempre foi uma comédia, né? Mas aí, esse cara é um dos caras sérios que eu conheci no futebol aí. O cara firme, assim como eu, você pode perguntar a todos que convivem com ele, vão falar a mesma coisa. É um dos poucos que, assim, trata e cumpre. Assim como jogador, sempre a gente teve os nossos problemas dentro de campo quando ele disputava por outro time, principalmente pelo Flamengo e eu pro Vasco. A gente chegou a sair até na porrada. Ele achava que eu fosse pipocar pra ele, mas... Você saiu na porrada com o Renato? Ficou ruim pra ele, dentro do Vasco e Flamengo aí. E depois como treinador. Como treinador, meus últimos anos de jogador, ele foi meu treinador pelo Vasco, teve, se não me engano, até 2 passagens no Vasco. E eu não sei se a gente chegou a jogar também no Fluminense junto, agora eu nem me lembro. Mas tudo que eu combinei com ele, tudo que eu tratei com ele, eu cumpri. E essa saudade que ele está dizendo aí, eu não entendi não, mas tá tudo certo. Eu imagino que seja, mas tá tranquilo, deixa pra lá. O que é? Não sei, pô, deixa pra lá. Esse cara a rivalidade do futebol aí? Não, se for o futebol, não pode, porque eu bato nele direto quando eu encontro com ele, então não deve ser isso. Ô Romário, aqui no Rio vocês levam a sério pra caramba o lance do futebol, né? Já me falaram de Alminha, acho que uma vez falou, pô, você fica no veneno, né? Cara, na verdade, assim, hoje o esporte que eu particularmente mais pratico, e a maioria dos ex-jogadores que foram para a areia também amam esse esporte. É um esporte que faz você, quando está jogando, até esquecer do próprio futebol. E para armar o futebol é até mais simples, porque não precisa mais de 11, né? Ou de 7. Tu arruma mais 3 e você faz lá a tua duplinha. E dependendo do jogo, tu pode jogar até de dupla, 1 contra 1. E é um esporte que a galera... Eu, particularmente, independente de qual tipo de jogo, eu levo muito a sério, sempre com o objetivo de ganhar. O Renato, por exemplo, sempre foi meu cliente. Renato, Djalminha também é teu cliente? Os caras tudo meu cliente, cara, muita coisa. Quem não é teu cliente? Ah, difícil. Quase todos são clientes. Ô, Romário, esse aqui é um monstro. Tá morando fora do Brasil, mas eu falei, ó, o Romário que vai estar aqui. Olha o que ele fala pra você aí, vamos lá. Meu amigo Romário, tive a sorte de poder ter jogado contigo alguns jogos, né? Mas o que eu queria mesmo era ter jogado o Mundial contigo. Você foi convocado em 98, mas infelizmente se machucou e não jogamos junto o Mundial. Mas foi um prazer mesmo de coração ter jogado contigo, cara. Foi divertido, você dentro da área ali é só caixa. Tá bom? E muitas coisas fiquei sabendo de você quando cheguei a jogar no Barcelona, muitas histórias, e só história positiva, né? Você foi um cara que deixou um legado aí, um cara que fez muito pelo futebol. Você é um dos melhores atacantes que eu tive a sorte de poder ter jogado, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Cara, o Rivaldo é um dos grandes jogadores que eu tive a felicidade de jogar, craque. É até um pouco o reconhecimento em relação ao que ele fez para o futebol brasileiro. É até pouco, na minha opinião. As pessoas poderiam reconhecê-lo
mas ele fez muito naquela Copa de 2002 que eu acabei não indo, infelizmente. Junto com o Ronaldo, ele foi o grande nome daquela seleção. Jogamos apenas alguns jogos juntos pela seleção brasileira, mas o cara que fez história. Obrigado aí pelas palavras e pode ter certeza, Rivaldo, que da minha parte também foi uma grande honra, um grande prazer poder ter jogado ao seu lado. Eu te contei, vou falar só no ar. Eu estava em Barcelona, há um tempinho atrás, e estava conversando com o Bartomeu, o presidente do Barcelona. E aí estava conversando com ele, fora, eu fiz uma entrevista, mas antes estava batendo um papo. Aí eu falei, presidente, quem foi o jogador brasileiro mais genial, o maior de todos que você viu aqui no Barcelona? Ele falou, Romário. Cara inteligente, pô. Tu vê que o cara tem conhecimento do futebol. Aí eu falei, por quê? Ele falou, olha, naquela época não tinha internet, não tinha tanta informação. Ele falou, chegou um baixinho da Holanda, que as pessoas não é que nem hoje, né? Hoje o Vinícius Júnior chega lá, parece que ele nasceu em Madrid, né? Verdade. E não tinha tanta informação, Romário. E ele falou o seguinte, olha, chegou um baixinho lá da Holanda. Aí ele falou, quando ele viu dentro de campo, foi isso é uma loucura. Ele falou uma coisa fora do normal. E ele falou, o maior jogador brasileiro que ele viu jogar em todos os tempos foi você. Mas eu era fora do normal. Ele não falou nenhuma mentira. E realmente a minha passagem no Barcelona, ela foi rápida, né? Apenas 1 ano e meio. Por quê? Porque é o seguinte, na verdade eu tinha um contrato de 3 anos. Só que depois da Copa do Mundo, eu acabei até chegando atrasado na volta da reapresentação lá, porque fiquei comemorando mais do que o normal aqui no Brasil. E, cara, cheguei à conclusão de que depois de quase 5 anos na Holanda e esse 1 ano e meio no Barcelona, eu me vi na hora de voltar, estar mais próximo dos meus filhos, dos meus amigos, do convívio do Rio de Janeiro, da praia, do futebol, enfim. Foram esses motivos que fizeram eu sair do Barcelona, clube esse que eu posso dizer que é disparado o maior clube que eu joguei na minha vida. Quando você fala praia, Rio de Janeiro e tal, tem aquela famosíssima história do Cruyff, né? Aquela até contei um dia desse aí. Então, né? Uma história famosíssima. Foi aquilo lá mesmo, Romário, você falou pra ele? Foi aquilo. Ele que falou aquilo, inclusive. Que queria ir pro carnaval? Na verdade, o que acontece é o seguinte, ia ter um jogo da seleção da Espanha, numa quarta-feira. E naquela semana, no final de semana anterior, ia ser liberada a galera. E aqueles jogadores estrangeiros que tinham no Barcelona na época, eram o Koeman holandês, o Laudrup dinamarquês, o Stoichkov búlgaro, e eu acho que era o Raj também, eu acho que o Raj estava nessa época também, que era romeno. Então os caras ali, tudo Europa ali, tudo rápido, né? O cara ele ia dar 2 dias de folga. E eu, no caso, eu aqui do Brasil, eu levo quase 1 dia só para ir e voltar de avião. Eu pedi a ele mais 2 dias. Aí ele falou, pô, mas vou te dar mais 2 dias assim, simples? Não, tô te pedindo, vê aí. Assim, tô resumindo, ele falou, então faz o seguinte, se tu fizer 2 gols, tu tá liberado. Mas ele falou isso brincando ou falou sério mesmo? A Vera, pelo menos eu, não, até hoje pra mim sério, porque eu vim, pra mim foi sério. Eu entendi aquilo como sério, porque eu cheguei, fiz os gols e no vestiário, o que acontece? Eu já deixei a minha passagem reservada. Cheguei, fiz 3 gols no intervalo, no primeiro tempo e desci correndo. E quando ele chegou no vestiário, eu tava tomando banho, ele, porra! Ele fez assim, meu avião sai daqui a 1 hora, já tô metendo o pé. Foi mais ou menos isso a história. E foi real. Isso é surreal. Se você fizesse isso em qualquer clube do mundo, era surreal. Mas no Barcelona e com o Cruyff? Não, assim, o Cruyff comigo, minha relação era a melhor possível. O Cruyff sabia que ele era o melhor treinador do mundo naquele momento. Sabia que tinha sido um gênio jogando futebol. E foi ele que pediu para eu ir para o Barcelona. Então, assim, eu acredito que quando um treinador pede um jogador para ir para aquele time onde que ele está dirigindo e ele já tinha ganho praticamente tudo, ele conhece o jogador, ele sabe o histórico do jogador, tanto fora como dentro. Então, partindo dessa premissa aí,
a gente não tinha como ter problema, porque ele já me conhecia, eu chegando lá também já sabia mais ou menos com ele. A nossa parada, nosso papo era sempre reto, direto e claro, sem conversa fiada. Mas e como é que fica a relação com os jogadores? Ele chegou e falou para os jogadores, eu fiz um acordo com ele, dele fazer os 2 gols e ia liberar. Ele fez 3, não era para ele ir hoje, mas já que ele está indo, já pode ir. Não era para ele sair agora, mas ele já pode ir, já que o avião cara, dele vai isso é sair. sensacional. Mas os caras não ficam com ciúme, não Ficaram. O problema não é meu, o problema é do Cruyff com ele. Tem muita vaidade no time de futebol? Porra, com certeza tem. Cada dia mais, né? Sempre existe aquele cara que quer ser mais do que o outro, quer ser mais estrela, o que recebe mais, o que tem algum determinado tipo de privilégio, que eu sou a favor que realmente quem é diferente possa ter. Tem que ter? Tem que ter. O Neymar tem que ter privilégio? Tem que ter. Ele é o que mais joga, é o que mais ganha, é o que mais traz coisa positiva para os times onde ele está. Ele tem que ter privilégio. Mas no Paris Saint-Germain você também acha? Acho não, tenho certeza. Aquele negócio do carnaval que ele veio, que ele estava se recuperando, tirou a muleta, cara, assim, aquilo ali no futebol de hoje não me permitiria fazer isso. Porque, como eu te falei, o futebol de hoje ele é muito físico. Você tem que estar 100% fisicamente, tem que estar curado. Mas se ele tem um trato com o presidente do clube dele, que é o que realmente manda, não vejo problema nenhum. Mas deixa eu te falar, a gente não sabe, mas vamos supor. Se o trato é, eu vou pro Brasil para me tratar, para me recuperar. Ou, olha, já que eu tô lá, vou no carnaval. Não são duas coisas diferentes? Ninguém te trata de 9 horas da manhã até 5 da manhã. Com certeza ele estava no carnaval essa hora. Deve ter se tratado e escolheu esse tempo para dar um pulinho para ver as escolas de samba e curtir lá com os amigos deles. Sabe o que acontece, Beija? É muito simples você falar quando as coisas não dão certo. Ah, não deu certo por isso. O cara pode... Ele com certeza não quebrou o contrato, não enganou ninguém, cumpriu o que estava palavrado com o pessoal dele. Algumas atitudes dele são... Essa é um tipo de atitude que é boa pro grupo? Não, claro que não é boa pro grupo. Tá na cara, não sou eu que preciso dizer. Mas... tratado, combinado, não sai caro. E ele, naquele momento, ele também não poderia fazer outra coisa a não ser estar lá no jogo como ele teve, né? E torcer para os caras. É claro que talvez ele fique alguns dias, poderia se recuperar mais rápido, se ele não tivesse vindo, ou melhor, vindo para o carnaval, como ele veio, mas foi feito. Você saiu do PSV e foi para o Barcelona. Ronaldinho Gaúcho saiu do Paris Saint-Germain, foi para o Barcelona. Você sairia do Barcelona, do melhor time do planeta, para ir jogar no Paris Saint-Germain, sendo que dinheiro, talvez não seja... Dinheiro para quem ganha 200 milhões, modo de falar, 200 milhões de euros, ganha 300, a vida não muda. Quando o Neymar se transferiu lá atrás, eu fui o primeiro a dizer e repito, eu não sairia. Porque eu entendo que o objetivo do Neymar é um dia ser o melhor jogador do mundo. Agora, se a gente for colocar na balança a parte financeira, que o jogador de futebol tem sim, que onde ele puder ganhar mais, ele tem que ganhar, porque se joga pouco, na verdade a gente joga em alto nível 10, talvez 15 anos, depende. E quanto mais ele puder se estruturar financeiramente, ele tem que fazer. Agora, você não pode fazer uma comparação do Paris Saint-Germain com o Barcelona. Pro Neymar ser... o Neymar, mesmo com o Messi no Barcelona, na minha opinião, o Neymar poderia ter a possibilidade de ser... Como ele tem a oportunidade, só que ele no Barcelona tem uma oportunidade muito maior de ser o que ele quer ser. Pelo menos que eu leio, ele fala aí, um dia ser o melhor do mundo. E no Paris Saint-Germain é muito difícil, até porque o próprio campeonato francês, ele não tem essa força de que um desses jogadores seja indicado entre os 3 primeiros jogadores para disputar esse título de melhor do mundo. Eu não faria, mas a questão financeira ela é importante
E eu, em nenhum momento, sou contrário à decisão dele. A gente não tem bola de cristal, é rápido. Se o Paris Saint-Germain contratasse o Cristiano Ronaldo, você acha que era um favoritaço a ganhar uma Champions League, por exemplo? O Cristiano Ronaldo muda um clube de patamar? Mudaria o Paris Saint-Germain de patamar? Cara, o Neymar muda. O Neymar muda um time de patamar. Infelizmente, nas 2 vezes que o Paris Saint-Germain chegou para disputar as eliminatórias, uma na 8ª de final, outra na 4ª, enfim. Ele, infelizmente, não participou por lesão. Eu acredito que se ele tivesse no jogo, o Paris Saint-Germain tinha muito mais probabilidade de passar para outra fase do que aconteceu, que acabou não passando. Mas hoje, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, até o próprio Mbappé, acredito que são jogadores que mudam o time de patamar, com certeza. Ô, Romário, tudo bem, você falou lá atrás, você se arrependeu lá de ter dado o tapa no André naquele jogo lá, Fluminense São Paulo. Você falou agora que você trocou umas porradas com o Renato uma vez, Flamengo e Vasco. Mas você nunca foi um cara assim de briga, tal. Você era um cara da paz. Por que você deu um soco na cara do Simeone em 94? Barcelona aí? Pô, cara, na verdade aquela história foi o seguinte, no jogo... É Barcelona e Sevilha, né? Era Sevilha? No jogo anterior eu tinha feito 2 ou 3 gols e eu achava que eu ia ser, titular absoluto nesse jogo contra o Sevilha. Aí o cara me botou no banco, já fiquei revoltado, putaço da vida. E aí o cara me coloca no jogo, eu já entrei meio revoltado, esse lance ninguém vê, porque não aparece. Logo quando eu entrei, a minha chuteira estava desamarrada. Aí eu agachei para amarrar, ele veio e pisou no meu pé e xingou a minha mãe. Irro de puta, brasileiro, irro de puta. Ainda pisou no meu pé, me deu um ódio desse malandro. E aí passou direto. Foi o lance do córner. Foi um córner a nosso favor. Não teve outro. Eu olhei para ele onde ele estava, fui lá e botei. Tava com raiva dele, fiquei puto com ele. Dei mesmo. Vocês se encontraram depois? Não, depois disso a gente se encontrou em alguns jogos, uma vez Brasil e Argentina, aqui no Maracanã. Antes de começar o jogo, a gente se encontrou, encontrei com ele e assim, falou, já acabou aqui, morreu, aquilo ali já passou, então apertamos a mão dele, ficou tudo certo lá pra cá. Ô Romário, você sempre passou a impressão pra mim que é o seguinte, se você vai jogar Vasco e Cabo Friense, ou você vai jogar Brasil e Itália uma final, é a sensação que eu tinha vendo você. Você não tava nem aí, você não ficava nervoso. Você nunca ficou nervoso jogando futebol? Não, na verdade... Ou você disfarçava? Não dá pra ficar nervoso fazendo aquilo que você mais sabe da vida e que mais gosta. Mas frio na barriga. E, cara, eu nunca passei por isso, entendeu? Eu sei que existem jogadores que, dependendo do jogo, dá esse friozinho na barriga, fica nervoso, tem outros procedimentos, mas é exatamente isso que você falou. É claro que a responsabilidade de jogar uma final é diferente de jogar contra um time, o Vasco Cabo Friense, por exemplo, como você, não de menosprezando o Cabo Friense. Mas ali, eu tinha que fazer ali o que eu teria que fazer no Vasco Cabo Friense, gol. O meu objetivo era esse. E todos os jogos eu entrava com esse pensamento. Eu, assim, até os, talvez, 25 anos, entrava com aquele objetivo, ter que jogar bem também. Mas o meu objetivo maior no futebol era entrar para fazer gol. E principalmente gol que ajudasse os meus times a ganhar. Porque não adianta 8-0 fazer um gol. E aí? A alma do time, ninguém viu. Era assim mais ou menos. Meu pensamento era esse. Eu tinha esse objetivo de fazer gol. E o pensamento era em qualquer jogo. Véspera da final Brasil e Itália, você dormiu tranquilo? Deitou e dormiu? Tranquilão. Sempre. Dormir sempre foi meu forte. Dormir e mulher? Isso aí não estava no script, não. Mas você nunca negou? Não, mulher... Não foi você que falou uma vez que sexo não atrapalhava em nada? Não, claro que não, em nenhum momento. Nem antes do jogo, infelizmente não dava para fazer durante, mas para mim nunca atrapalhou antes. Sempre, nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Você levava a mulher para concentração? Isso tinha mesmo? Não, elas vinham, não precisa levar. Romário! Ô, Romário, esse cara aqui veio aqui falar com você também. Olha lá, ó a moral. Vamos ver quem vai falar com o Romário. Que prazer e que privilégio participar
desse quadro e ter a oportunidade de mandar um abraço para esse grande amigo, Romário, essa pessoa importantíssima na história do futebol brasileiro, jogador de tanta personalidade, jogador que marcou a época e que foi o grande jogador da Copa de 94, que nos ajudou bastante para aquela conquista. E eu queria só terminar dizendo que ele vai lembrar bastante de um quadro que praticamente marcou aquela conquista. Ao término da preparação no Brasil, nós colocamos um vídeo que terminava com a música do Carreiras e do Fred Mercury, que eles cantavam Amigos para Sempre. E eu me lembro até hoje, aqui, essa música vai marcar a nossa conquista em 94 com a Copa. Amigos para Sempre. Romário, muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro, pela conquista da Copa. Um grande abraço para você e felicidade sempre. Um abraço, Benja. O Parreira realmente teve uma importância muito grande naquela conquista da Copa de 94. O Parreira sempre foi um cara muito sério. Nossa relação sempre foi uma relação muito aberta entre a gente. Isso que ele falou aí é verdade. Da música? Aquela música... Você lembra dela? Passou a ser uma música daquele grupo, né? E, assim, obrigado aí, Parreira, mais uma vez. Sempre bom ouvir suas palavras e que, com certeza, você é um desses caras que eu tenho aqui guardado com muito respeito aqui no coração. Parabéns por tudo que você fez pelo futebol. Apesar que eu fiquei puto contigo naquela época de 93, que tu não queria me levar para a seleção, mas todo mundo erra. Valeu. E aí teve o jogo do Uruguai, né? Você foi lá salvar a lavoura, no Maracanã. Mas aí não foi nem ele que me convocou, né? Me convocaram. Então, quem te convocou? Foi o povo que te convocou? Também. Mas o povo, por que o povo não te convocou em 2002, que o povo queria? Na verdade, o povo queria, mas infelizmente o Filipão não. O Filipão poderia ter me dado a oportunidade de a gente conversar. Eu iria perguntar a ele o porquê que ele não queria me levar, mas a gente acabou não tendo essa oportunidade, ele acabou não me levando. Eu acabei perdendo e o Brasil acabou ganhando. Poderia ter sido mais um título na minha vida. Mas isso aí foi uma das coisas, assim, negativas que eu passei na minha carreira de futebol. Você tem mágoa do Filipão? Não. Mágoa nenhuma, isso é coisa de... Não, mágoa isso é... O que te doeu mais, 98 ou 2002? Cara, na verdade foi 2002, porque a gente ganhou, né? E eu poderia ter ganho também. Mas 98 foi uma atitude muito covarde da comissão técnica, que eu, no dia anterior do meu corte, essas pessoas tinham ido a comissão técnica tinha ido no meu quarto, o Dunga era prova disso, e tinha me falado, não, fica tranquilo, que a gente sabe que essa contusão você vai se recuperar, vamos em frente. E no dia seguinte os caras... Sem te avisarem? Os caras me cortaram sem me avisar. Por isso que eu acho que foi assim, sacanagem, falta de respeito, falta de consideração desses caras. Mas quem que falou pra você no quarto? Falou, fica tranquilo que tá tudo certo. O Américo Faria, o Zagallo e o falecido Lídio Toledo, se não me engano, era o treinador. E o próprio Ricardo Teixeira tinha também passado no meu quarto antes dele sair da concentração e falou exatamente essas palavras, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E aí no dia seguinte alguém veio te comunicar que você estava cortado ou você ficou sabendo? Não, na verdade eles anunciaram. Você ficou sabendo da imprensa? Não, uns 10 minutos antes deles irem, passaram lá e disseram que tinham chegado à conclusão que eu não iria me recuperar a tempo, e eu repeti para ele que iria me recuperar. E eles não me respeitaram, não entenderam isso. E provei que me recuperei, que eu me lembro que no primeiro jogo da segunda fase do Brasil, eu jogava no Flamengo na época, um dia ou 2 dias antes desse primeiro jogo, teve um jogo contra o Internacional lá, que eu acabei jogando. Então eu provei para eles na prática
que eu poderia me recuperar como me recuperei, mas infelizmente não aconteceu a minha continuidade lá. E por que os jogadores não fizeram pressão na comissão técnica? Pô, se ele tem que ficar... Cara, na verdade é o seguinte, se fosse um jogador da importância que eu tinha na seleção, tivesse acontecido isso, eu teria comprado esse barulho. Assim como eu e alguns outros, na Copa de 94, compramos esse barulho em relação ao Branco. O Branco estava machucado, existia a possibilidade de ser cortado. Eu e alguns outros jogadores falamos algumas vezes com a comissão técnica que o Branco era um cara que tinha uma importância grande dentro e fora de campo e que ele já tinha se comprometido dizendo que realmente ia se recuperar, tanto é que se recuperou, jogou aquele jogo contra a Holanda, acabou fazendo aquele gol importante que o Brasil passou para a próxima fase. E assim, eu entendo que aqueles jogadores que estavam naquela época lá poderiam ter uma ação diferente, mas assim, eu nunca espero a atitude dos outros como a minha. Eu tenho a minha, independente da dos outros. Ô, Romário, fala um negócio aí. Em 94, foi você que gritou lá pro... Eu acho que foi você, essa história é genial. O Ricardo Rocha estava fazendo uma preleção. Pô, nós temos que ser tudo Kawasaki. Foi você que gritou? Pô, caramba. Foi, porque é o seguinte, o Ricardo Rocha tem altas histórias, né? Um dos caras mais hilários que eu conheci aí no futebol. Um cara que sempre foi de grupo, sempre ajudou. E apesar dele ter sido um cara que jogou pouco tempo, foi importante até o final. Tanto é que não foi cortado, ficou lá porque a gente fez questão, pediu a comissão para que ele continuasse da importância dele. E ele estava fazendo uma projeção lá antes do jogo, estava todo mundo bem concentrado, interessante, estava falando outras coisas interessantes. Depois chegou um momento ele falou: galera, vamos fazer igual aqueles pilotos japoneses, Kawasaki. E todo mundo assim, aí eu não aguentei. Deixa de ser burro, cara. É kamikaze. Aí nego se... Mas o Ricardo Rocha Costa falou assim, tudo bem, eu falei bobagem, mas ninguém... Não, só o Romário foi lá e falou... Eu falei, porra, cara, não aguento. Aí eu falei, deixa de ser burro, cara. É kamikaze, fui eu que dei esse grito. Aí a galera não aguentou. Aí a galera viu eu não sei se a galera já tinha entendido, mas estava todo mundo concentrado ali naquela hora e iam deixar para brincar ou sacanear depois, mas eu não consegui, eu não aguentei, tive que falar. Kawasaki com kamikaze, né? O Ricardo Rocha tá de sacanagem, né? Ô, Romário, tem uma dupla aí para falar contigo, vamos ver, roda aí. Benja, um abraço para você, meu amigo. Uma honra e um prazer participar novamente, mesmo que seja um momento curto aqui do seu programa. E principalmente hoje, que tem um cara aí que eu tenho um carinho todo especial, como atleta, como jogador. Ele foi assim, fantástico, né? Um craque, sabe fazer gol como ninguém, até hoje ele sabe fazer gol. Dizer que foi uma honra, Baixinho, ter trabalhado com você, ter jogado contigo no Vasco, ter jogado contigo na seleção, ter cruzado aquela bola para você no jogo contra a Suécia. Mas assim, o que marca muito, cara, é a nossa amizade que a gente teve durante todo aquele tempo. Você, né? Você não consegue me chamar de Jorginho, né? Você sempre me chama de Jesus, né? E para mim eu quero dizer que isso é uma honra, né? Se chamar desse nome, porque é um nome maravilhoso, que eu amo tanto. E dizer, querido, que você marcou realmente a nossa vida. No momento muito importante da seleção brasileira, você chegou decidindo aquele jogo contra o Uruguai, e dali para frente, se a gente tinha a esperança de ser campeão do mundo, aumentou e muito com a sua presença, tá bom? Então você é muito especial para mim, para todos nós companheiros que jogamos com você, e tu é um cara sensacional, animado, ri pra caramba, gostava demais de escutar as piadas do Ricardo Rocha. Então você, além de trazer grande alegria no grupo, você trazia alegria porque você metia muito gol. Tu é fera. Um abração, um beijo no teu coração, irmão. Fala, meu parceiro Benja, tudo bem? Sempre bom participar do Aqui com Benja, né? E hoje é um motivo muito especial. Ao seu lado está um cara que eu admiro, que eu respeito. Sem dúvida, um dos maiores atacantes que eu pude jogar junto. Fomos campeões do mundo, né, pela seleção brasileira, ele como protagonista.
E Benja, esse cara aí, foi por culpa dele que eu joguei com a 9, né, na Copa do Mundo. Mas foi uma história muito legal na eliminatória, né? Vou deixar pro Romário contar aí, né, quando ele voltou para a seleção, naquele jogo maravilhoso contra o Uruguai, né, e ele vestiu a camisa 11, eu fui com a camisa 9, né? Mais um pedido de um craque, né, de um atacante diferenciado, a gente tem que atender na hora, né? E o homem resolveu pra gente. Fomos pra Copa e o melhor, fomos campeões do mundo. Romário, foi uma honra ter jogado ao seu lado, foi uma honra ter convivido com você um período da nossa vida, também lá nos Estados Unidos, lá no Miami. E é uma honra ser seu amigo até hoje. A gente não convive tanto, né? Cada um do seu jeito. Mas eu tenho uma admiração e um respeito por você muito grande. Valeu, meu parceiro. Não conta muita história aí da gente não, hein? Valeu, um abraço. Você meteu a nome no Pô, cara, na verdade, obrigado aí, Jesus, pelas palavras. Jorginho, só tá colocando gente boa aí, sangue bom aí pra falar de mim. Os caras são realmente amizade que eu fiz no futebol, trago até hoje. O Zinho, a gente teve essa nossa amizade aumentou quando a gente jogou junto lá no Miami, quase 6 meses. A gente tinha muito contato. O Zinho, essa história que ele diz, é simples. Eu cheguei naquele jogo contra o Uruguai e falei para ele que eu tinha um carinho muito grande de jogar com a 11. Apesar de que eu já estava jogando com a 10 no Barcelona e tinha jogado com a 9 no PSV. Mas é que no Vasco eu joguei com a 11. E aí, para mim, virou importante esse número. E assim que cheguei, logo no primeiro encontro que eu teve com ele, pedi para ele se ele poderia deixar eu jogar com a 11. E ele prontamente atendeu o meu pedido e acabou todo mundo ficando feliz. Foram 2 caras aí que foram importantíssimos na conquista de 94 e mais 2 caras que também eu guardo aqui no coração. Tenho sempre boas lembranças desses caras. Os caras ajudaram muito o Brasil a ser grande como o Brasil é hoje dentro do futebol. O que é mais difícil, jogar uma final de Copa do Mundo ou enfrentar uma campanha para governador? O que é mais pesado? Pô, cara, eu posso te afirmar aqui que uma campanha para governador é casca grossa. É melhor uma final de Copa do Mundo? Melhor bater um pênalti bem mais simples. Não, pênalti não é tão simples assim, não. Por exemplo, aquela hora do pênalti, aquele pênalti, primeiro que eu acho que eu tinha batido 1 ou 2 pênaltis na minha vida até aquele momento. E eu não tinha treinado, porque no fundo, a gente estava tão concentrado naquela Copa do Mundo que não passava pela cabeça de ninguém que aquele jogo chegaria aos pênaltis. É claro que todo mundo treinou, todo mundo que bateu ali, menos eu, treinou pênalti, que sempre é uma possibilidade. Mas eu também, como te falei, acho que talvez eu era o mais convicto ali de que a gente ia ganhar aquilo ali sem ser o pênalti. E na hora ali, cara, eu tenho uma responsabilidade, eu já tinha me comprometido com o povo brasileiro, tinha falado até essa frase de que, ó, se o Brasil ganhar, a gente que ganhou. Se o Brasil perder, eu sou responsável. Primeiro tem que ter peito para falar isso, tem que ser meio piroca da cabeça, mas enfim. Aquele momento do pênalti ali foi um momento que não é nada fácil, não. Quem passa na cabeça naquela caminhada até a bola? Você pensa alguma coisa? Dá pra pensar alguma coisa? Não sei o que passou, o que passa. Eu sei que ali eu fui para bater aquele pênalti exatamente daquela maneira que eu batia. Claro que eu não esperaria que batesse na trave, entrasse na rede direto. Mas se por acaso o goleiro vai naquela bola ali, ele acaba pegando, porque eu ia bater ali, por eu não ter treinado e não ter prática, não ser um especialista desse fundamento de pênalti, eu fui com aquele objetivo. E, graças a Deus, a bola entrou.
Olha só, é o Romário, gente, é o Romário no Aqui com o Benja. Você pode mandar suas mensagens via Twitter, hashtag Romário Fox Sports. Nós vamos fazer um intervalo, mas tem mais um baixinho aqui. Demorou pra ele vir, nós vamos ficar aqui. Tem 8 horas de programa hoje. Só isso? A gente já volta. Estamos de volta na Aqui com o Benja, hoje recebendo um dos maiores da história, Romário, é o Romário mesmo que tá aí, não é brincadeira não. Ô Romário, mas tem um monte de gente aqui querendo falar com você, aí ó, tem uns caras bons aí. Vamos ver quem vai falar com o baixinho aí, roda aí. Ai, 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 ui, 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 pra mim é uma satisfação imensa estar podendo mandar esse depoimento pra você, Romário, pessoa que eu aprendi muito quando estive no Vasco e tomei aquele laço quando estava no Corinthians. Mas você é diferenciado, que Deus continue abençoando a sua vida, pra mim é uma satisfação, uma honra ter jogado ao teu lado. Tamo junto. Fala baixinho, fala velho Romário, meu parceiro. Amaralzinho já mandou um recado pra você. Eu tava falando pro Amaral aqui, quando a gente tava no Valência, aí eu falei assim, pô Romário, Zubizarreta não quer ficar no gol não, cara. Quero treinar falta e ele não quer ir pro gol. Aí você falou, o quê? Peraí, pé de anjo. Subi! Você assobiou pro gol. Aí você falou assim, pé de anjo, vai primeiro, mete na forquilha. E eu, o arco no canto, no outro canto, e a outra na trave, e daqui a pouco você foi bater, você foi correr, sentiu a perna e não bateu. Eu falei, Romário, não faz isso não, vai sobrar pra mim. Aí é unção. Romário fez 3 gols no torneio lá, voltou pro Brasil, pé de anjo ficou no banco. Ele é diferenciado. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Bom programa pra vocês aí, beijo. Valeu, Romário. Valeu, beijo. Essa dupla aí é boa. O Amaral sempre lembra daquele drible, né? É igual o Andrade ficou famoso por ter tomado o Andrade, por ter tomado o 1000º gol do Pelé. E o Amaral ficou famoso por você ter entortado ele naquele Corinthians-Flamengo. Na verdade, o Amaral é mais famoso do que aquele goleiro do Sport, o Magrão, né? Que eu fiz o gol 1000. Ah, que tomou o 1000º, é. O Amaral ficou mais famoso do verdade. Que aquele, porra. Até ele mesmo, hoje eu acho que... Hoje não. Depois que aconteceu, ele acabou, porra, esse gol aí esse drible acabou me levantando. É o que parece. A Maurazinho, porra, muita gente boa, a gente teve uma relação muito boa. Sempre encontro o Amarozinho nas peladas do final do ano, assim, quando eu vou. Cara muito querido por todos, engraçado pra caramba, tem altas histórias. Mas deixa eu te falar um negócio, aí em 2000 ele foi jogar no Vasco. Você zoava muito ele? Por causa desse drible ou não? Bastante. Esse cara teve uma passagem interessante no Vasco, seguinte, que ele teve na época que eu não falava com o Edmundo. Então, quando passava a bola pro Edmundo, eu xingava ele. Quando ele passava a bola pra mim, o Edmundo xingou ele. Aí teve uma hora que ele chutou em gol, nós dois xingamos ele. Mas com o Edmundo você fez as pazes? Vocês falam normal? Acabou, já tem tempo. A gente já voltou a se falar, já tem alguns anos. Sem problema nenhum. E essa história do Marcelinho foi verdade. Você mandou o Zubizarreta voltar? Ah, mandei não, pô. Eu pedi, né? O cara Romário, na época de treinar, vamos treinar, pô. O cara chutar aí. Foi isso. E aí realmente acabei me machucando, aí vim pro Brasil pra tratar. Quando eu voltei, infelizmente, ele já não tava mais jogando. Ô, Romário, por que você nunca jogou no futebol paulista? E aproveito para te emendar, eu pergunto, é verdade que em 99, na final do Mundial Palmeiras e Manchester, o Palmeiras tinha uma história que o Palmeiras... na verdade, o Filipão era o treinador, não é isso? Se não me engano. 99 era o Filipão. O Filipão, a gente andou meio que conversando, se não me engano, era o preparador físico, era o Paixão, Paulo Paixão. Então, através do Paulo Paixão, a gente meio que conversou nessa possibilidade de eu ir jogar. Mas só esse jogo ou era para... A princípio era só esse jogo, para eu ir jogar lá, mas acabou não acontecendo. Quando eu fui pro PSV, em 88, eu estava quase indo pro São Paulo. São Paulo? Era o Quimelo, se não me engano, um dos diretores da época lá, o supervisor. Pro lugar do Careca? São Paulo. Não sei, pro lugar de alguém. Eu ia jogar, não sei quem ia sair. E aí, depois foi essa do Palmeiras e teve uma do Corinthians também. 2006? Na época, o Sanches, que é o presidente hoje, ele era o Kia, né? Daquele Kia. 2006. Eu também tive quase essa possibilidade. Se eu não me engano, o Lopes estava lá, o Antônio Lopes estava lá, o Ademar Braga também estava lá, o Paulo Angione também estava lá. Eu acredito que era essa época, mas aí
sempre quase, infelizmente nunca aconteceu. Mas você acha que você é aquele carioca da gema, né? É aquele carioca. São Paulo é 40 minutos de voo, amigo. Ah, mas peraí. Mas você tem cara que não aguenta. Eu vou pra Brasília todo dia, toda terça-feira, há 8 anos. Então não custava nada lá. Mas na época é diferente. Treinar e voltar. Hoje é uma outra história. Hoje você é um senador, você não tá jogando, tua cabeça é outra. Na época, jogador, tudo, né? Diferente. Você aguentaria morar em São Paulo? Não, mas quem te falou que eu ia morar em São Paulo? Por isso que eu tô dizendo, era rápido. Eu ia treinar, voltar, treinar, voltar, treinar e voltar. Não precisa morar lá. Tá louco? Você ia, vai de manhã, volta. Mas a gente arrumava um jeito. Relaxa, não ia ter problema nenhum com isso. Ai, Romário! E esses caras aqui, baixinho? Olha lá, vamos lá. Fala, Benja, tudo bom, meu amigo? Prazer sempre muito grande falar com você, participar do seu programa. Fala, Romário, tudo bem? Olha, tem alguns números interessantes da dupla. Foram 106 jogos com 140 gols, uma média bem alta. É claro que desses 140 gols você fez praticamente o dobro do que eu fiz, mas valeu, foi muito legal, foi uma experiência muito grande para mim, para minha sequência na carreira no futebol europeu também, foi muito positiva. Parabéns por todo o trabalho, principalmente envolvendo as causas sociais, que eu tive aí a honra e o privilégio de participar em alguns momentos. Isso para mim significa muito, e quero te agradecer também por todo o empenho em participar sempre quando pode do evento em Vitória no Espírito Santo, do autismo, o Jogo das Estrelas pelo Autismo, no qual eu tenho um orgulho imenso de ser o embaixador. Então eu sei do seu esforço, da sua agenda cheia, e sempre que pode você vai à Vitória participar desse evento tão importante para o estado do Espírito Santo. Então, parabéns novamente, uma carreira super vitoriosa no futebol brasileiro, futebol europeu, na seleção brasileira, muito legal, de muito sucesso. Valeu, grande abraço. Benja, beijo grande, fica com Deus, valeu. Fala, Benja, meu amigo. Tô sabendo que você tá com uma visita ilustre aí, né, cara? Um dos maiores do mundo, esse cara aí. Fala, Bachola, meu parceiro. Cara, Benja, eu só tenho que falar bem desse cara. Às vezes que a gente jogou junto, a gente sempre teve uma sintonia muito boa, né? E além de tudo, um cara que me deu uma moral muito grande no Flamengo quando eu cheguei e na seleção brasileira. E quando eu fui pro Vasco também fui por causa dele. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um cara que eu desejo tudo de bom pra ele. Esse cara, quem não conhece acha que ele é marrento, mas é um cara do bem, é um cara gente boa. Tá? Eu só desejo coisas boas pra você, Bachola. Papai do céu lhe abençoe. E a gente tem que se encontrar, né, cara? Botar o papo em dia. Abração, Benja. Abração, Romário. Fica com Deus. Os caras gostam de você. Graças a Deus, né? Assim, vou começar do Sávio, um dos grandes inteligentes que eu joguei no futebol. Tanto dentro da área, dentro do jogo, do campo, como fora. Já vindo pra cá, ele hoje tem é um cara que mexe com uma instituição de autista no Espírito Santo, como ele falou. É uma atitude muito digna. São poucas as pessoas, principalmente jogador de futebol, que depois de terminar a sua carreira se envolve com algum tipo de ações como essa. Parabéns, Sávio, aí, por essa tua atitude. E realmente um dos grandes parceiros de clubes que eu tive na minha história. Como eu falei, muito inteligente, sabia se posicionar como pouco, fazia gol, tinha também prazer em me dar a bola para eu fazer gol. Foi um grande cara, uma pessoa muito do bem, tenho um carinho também muito grande por ele, com certeza. E o Baiano é isso que ele falou aí, a nossa sintonia era muito boa, a gente sempre se deu muito bem dentro, fora de campo. E é isso aí, zagueirão, a gente precisa voltar aí para trocar ideia e botar as ideias em dia, vamos fazer, valeu. Ô, Romário, por que o ataque dos sonhos não deu certo? Pô, boa pergunta, cara. Tem até aquela musiquinha, né? Romário Sávio do mundo, pior ataque do mundo. Cara, não deu certo porque
Primeiro que não era para dar mesmo. E segundo, a vaidade estava acima de qualquer coisa, né? Tanto dos três? Mais minha. O Sábio também tinha dele, mas era mais minha e do Edmundo. Na verdade, o objetivo era pra gente junto fazer o que tinha que fazer para ajudar, e a gente acabou destoando um pouco, querendo um fazer mais do que o outro. Mas tinha tudo para ser um grande ataque e fazer uma história no Flamengo, mas infelizmente não aconteceu. Ô, Romário, eu faço sempre uma pergunta que é o seguinte, olha, eu posso terminar o programa, se você falar, Benja, tem mais 5 minutinhos aí? A gente vai. Veja, pode ir. Hoje, segunda-feira, tu sabe que eu tenho aquela minha pelada tradicional. Como não vai ter, fica à vontade. Contigo mesmo. Então é nóis. Roda aí. Fala, Crush. Falar de você é muito fácil, cara. Você é um cara que dispensa comentários. Eu tenho o privilégio de conviver com você diariamente e posso falar com convicção. Você é um cara do bem, um vencedor, um vitorioso na vida, tá? Um pai de família e graças ao meu bom Deus eu tenho o privilégio de estar com você do seu lado, de conviver com você durante esses dias, meses e anos, e espero de coração mesmo que isso não acabe nunca, até porque eu tenho um carinho muito grande por você, um respeito. Eu a cada dia ao teu lado aprendo um pouco, e você na grama, você foi um deus, mas na areia, tu sabe que aqui quem manda sou eu, né? Inclusive tem uns almocinhos aí, hein? Beijo, irmão, fica com Deus. Oi, irmão, tudo bem? Eu tô aqui pra dizer o quanto você é importante pra mim, que eu tenho muito orgulho de você. Obrigada por tudo que você faz por mim, pela nossa família. Eu só tenho a agradecer pelo maravilhoso irmão que você é. Te amo muito, tá? Beijos. Oi, pai. Oi, pai. Estou aqui pra falar que te ama muito, que a gente é muito feliz com a família que você deu pra gente. Temos muito orgulho de ser seu filho. A gente te ama muito, 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 muito. Obrigado por tudo. Tamo junto. Nóis. Valeu, beijo. Quase que eu choro. Cara, filho é filho, né? Beber água aqui. Romarinha e Dadá são dois dos maravilhosos 6 filhos que eu tenho. São pessoas que têm personalidade boas, fortes. São uma mulher fantástica. Tem a Monique, faltou aí a Moniquinha, por enquanto, né? A Moniquinha, a Dadá, a Belinha, o Rafinha. Mas esses são 2 filhos que eu agradeço, Papai do Céu, por ter colocado na minha vida. E que o Romarinho hoje é um homem feito, personalidade forte, caráter, um cara do bem. Gosta de jogar futebol, joga futebol, sabe fazer gol. Tem condição de jogar em alguns clubes desse aí do nosso futebol brasileiro, tanto da Série A como da Série B. Eu sei que a oportunidade dele daqui a pouco chega. Zoraide, minha irmã, uma das mulheres mais importantes da minha vida. Sempre foi tudo pra gente, pra mim, pro meu irmão. É a que toma conta mais direta assim, da minha mãe. O Zaca é um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida. Moleque do bem. E o que ele falou ali é verdade. Na areia, realmente tem vários almoços que ele tem que me pagar. Por acaso hoje está em 44. Ou seja, é um dos maiores clientes que eu tenho na vida no futebol. Então não tem como esquecer. Bom, vou terminar o programa então. Já? Pegadinha! Pegadinha! Ô, Romário, antes de chamar, pra você falar um negócio pra você. Sem contar a seleção brasileira. Aquela final da Mercosul, Palmeiras e Vasco, 4x3, você coloca como um dos 3 maiores jogos da sua vida? Olha, como clube, o maior jogo da minha vida. O maior? O maior. Quer dizer, você jogou em Barcelona, PSV, aquele é o jogo? Pra mim, nenhum jogo de clube
tem aquela importância, não sei se é importância, daquela forma que foi, aquilo pra mim foi o maior jogo que eu fiz na minha vida como clube. E fala aí, seja sincero, vai no vestiário, na volta do segundo tempo, você achou que dava? Cara, na verdade é o seguinte, eu tenho uma frase comigo que o jogo só acaba quando termina. E tu vai pro vestiário com 3-0 na cabeça, com a torcida toda contrária, jogando no campo dos caras, e você via ali alguns jogadores um pouco já abatidos com o resultado, é difícil você passar pela cabeça, não, vai dar. Eu sabia que a gente poderia fazer um segundo tempo melhor. Ainda com a menos. Depois do ao menos foi no segundo tempo. A gente poderia jogar um jogo melhor do que a gente jogou. Porque os caras jogaram bem, mas a gente jogou muito abaixo do que a gente poderia. Mas é o futebol, né, cara? A gente, desde o primeiro minuto, mudou o chip, começou a jogar para dentro do Palmeiras, começou a jogar como Vasco, como a gente vinha jogando. O Juninho começou a jogar da forma que ele estava ali para jogar. Foi, depois de mim, claro, o segundo melhor jogador daquele jogo. Realmente acabou com o jogo. Na verdade, eu estou até brincando assim, depois de mim, porque o gol é que marca, né? Como eu fiz 3, então por isso. Mas ele, assim, tecnicamente falando dentro do jogo, realmente foi a diferença daquele jogo. A entrada do Viola também, o time acordou. E eu acredito que depois do primeiro gol, o time do Palmeiras, não sei se a palavra é relaxar, mas, sabe, meio que se acomodou. Já ganhamos. Depois do terceiro gol de 3-0. Então eles vieram pro segundo tempo já com tipo, já ganhamos e não ganharam. Assim que aconteceu. Os caras ficavam bravos quando você fazia isso, não ficavam? Porra, depois do terceiro e o quarto gol, eles se revoltaram. Hoje você ia tomar vermelho toda a comemoração, né? Tá essa babaquice aí que não pode fazer nada. Tem essa babaquice, a palavra é essa aí, babaquice. Pô, tu não pode mais fazer nada, cara. Não, é ridículo, não pode comemorar gol. Infelizmente isso só atrapalha o futebol. Ô, Romário, você tá aí, pá. Romário, olha lá, Romário, vamos ver até onde vai essa fortaleza toda que você tá aí, vamos ver, vamos lá. Oi, pai, tô passando aqui pra dizer o quanto eu sou orgulhosa de você e o quanto eu te amo. Como é incrível quando eu escuto sempre, nossa, você é filha do Romário? Nossa, esse cara é incrível, e é mesmo. Ele é muito incrível, ele é o cara. Não só por todas as suas conquistas, mas por tudo que você faz para fazer diferença no mundo, pelas pessoas que mais precisam, por todas as causas que você batalha e pela forma que você inspira a gente. Você é demais, eu te amo muito, de paixão. E obrigada por tudo, obrigada pela família que você me deu, obrigada por todos os ensinamentos, por toda a inspiração. Eu te amo demais. Pai, eu vim aqui pra te dizer que eu tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho de ser sua filha e que eu te amo muito. Beijo. Pai, eu quero te dizer que eu te amo muito, que eu gosto de você. Um beijo. Eu gosto de passear com você, muitas coisas legais que eu faço com você também. Beijo. Te amo. Essas são outras 3 grandes mulheres que eu tenho na minha vida. E inclusive a Ivy fez 14 anos esses dias, dia 17. Muito bom saber assim que como pai, como pessoa, você é inspiração para as pessoas, para a geração, principalmente para os filhos. Para as filhas e mulheres. Legal, vou tentar não chorar aqui, mas fiquei emocionado, maneiro. Tu me falou que o programa ia ser legal. Eu te prometi. Parabéns. Maneiro. Família é família, né? Eternamente. É o que a gente leva pra sempre. É o que a gente leva. Como os amigos. É isso aí. Mais do que título, mais que Copa do Mundo, mais que 1000 gols. Mais que tudo. No fundo é isso. Você falou da responsabilidade. Essa é a responsabilidade de quando tem filho, né, Romário?
a gente muda muita coisa, né? Porque eles se espelham tudo na gente. É isso aí. Por mais que a gente faça as coisas erradas na vida, se equivoca, saber que você tem, no meu caso específico, tenho 6 filhos que me vê como um exemplo, como uma pessoa do bem. Isso é... E você é um cara familiar, né? Porque eu vejo você curte, você viaja, todo mundo, você freta 8 aviões, né? Porque pra ir todo mundo, tem filha com namorado já? Você é ciumento? Cara, até era, mas já passei. Infelizmente, minhas filhas já têm namorado, as 2 maiores. Infelizmente? Seria bom se não tivesse, né? Mas enfim, uma é casada, a Moniquinha é casada e a Dadá tá namorando agora. Mas os moleques também são do bem. Ô Romário, você na tua vida fez alguma coisa que você não queria? Ah, cara, eu com certeza devo ter feito alguma coisa. Mas nada tão marcante. Ah, não, se fosse tão marcante, talvez eu teria lembrado, né? Assim, marcante, de grande importância, relevância, assim, acredito que não. Ô Romário, você pretende um dia ser candidato a presidente do Brasil? Você tem esse sonho? Não. Não? Não tenho esse sonho, não. Cara, na política eu não tenho nenhum tipo de sonho, não. Eu, por exemplo, hoje eu tenho mais 4 anos de Senado. Ano passado eu fui candidato ao governo, acabei perdendo, tive uma votação bem inferior a que eu acreditava que eu tivesse. Por que você acha que aconteceu isso? Por 2 motivos. Primeiro, que eu realmente não me preparei como teria que ter me preparado para os debates. E falando em debate, a gente tem grandes exemplos. Tem muitos políticos que ganharam as eleições porque foram nos debates muito bem. E hoje você vê que muitos deles estão presos. Então, assim, não adianta você ser um grande orador, um grande debatedor e não administrar como tem que ser, da forma honesta, que é, no mínimo, o que seus eleitores te colocam para fazer isso. Como tem outros eleitores, outros candidatos também que não foram bem nos seus debates e acabaram fazendo grande administração. E o outro fator foi que teve aquele fator Bolsonaro no Brasil todo, né? A maioria daqueles, não só deputados estaduais, federais, senadores, como alguns governadores que votaram, que levaram o nome e o número do Bolsonaro até o final, acabaram sendo eleitos aí. Inclusive, assim como foi no Rio de Janeiro, em outros estados, muitos desses candidatos ao governo, que até 3, 4 dias antes não apareciam entre os 3, 4 primeiros da pesquisa, acabaram ganhando. Foi o caso desse atual, do Wilson Witzel aqui do nosso estado. Voltando agora à atualidade, eu tenho mais 4 anos, ano que vem aí a eleição para prefeito. Eu acho assim, prefeito do Rio, uma relevância muito grande, uma importância, é um charme, assim, a posição política que é mais charmosa que eu posso dizer, é ser prefeito do Rio. E estou pensando hoje em participar dessa eleição. É uma coisa que eu gostaria que acontecesse, mas ainda falta 1 ano e pouco, né? Então a gente... Presidente do Vasco, você tem uma pretensão um dia ou não? Não, nunca pensei nisso, não. Eu tenho hoje presidente do América, já me passou pela cabeça alguma vez. Do Vasco ainda não pensei nisso, não. E da CBF? CBF, para te falar a verdade, algum tempinho, mais um pouquinho ali para trás, eu tinha muito mais vontade do que hoje. Não que tenha assumido essa vontade da minha cabeça, mas eu já entendi que é muito complexo, muito difícil eu ter essa possibilidade, porque a CBF é muito corrupta.
E esse sistema que existe na CBF vai ser muito difícil de ser quebrado. Eu não sei se eu vou ter estômago para estar nesse meio e participar de algumas coisas que não são da minha índole, da minha vontade, para ser presidente, porque, infelizmente, pelo que eu vejo, se continuar assim, você tem que ir para o outro lado, e eu não estou preparado para isso. Obrigado. Prazer é todo meu. Eu sou chato, mas não tinha jeito. Se eu não fico enchendo o seu saco, você não vem. Obrigado. Você não faz ideia o prazer que eu tive hoje de fazer um programa com você, um cara que eu vi jogar demais, um cara que eu sou fã absurdo, não só porque você jogou, porque eu gosto de cara que tem personalidade mesmo, tem negócio de nhenhenhen, mimimi, não, porque o mundo tá tudo chato pra cacete com esse negócio de nhenhenhen, não pode falar nada, né? E eu sou muito fã de você, Romário, então você realizou um sonho meu hoje, obrigado, viu? Cara, eu te falo, eu te agradeço, realmente a gente já poderia ter feito esse programa antes, mas infelizmente por algum motivo não aconteceu, mas para te falar a verdade foi muito mais do que eu imaginava. Foi legal, foi interessante, foi positivo. Parabéns por você ser esse jornalista que você é, um cara Obrigado. Também tem uma personalidade boa, um cara alegre, um cara que fala aquilo que tem vontade, que não é só jogador de futebol no mundo de hoje, que mudou. Os jornalistas também mudaram. Eu sou da geração que os jornalistas eles falavam mais daquilo que eles tinham vontade, e ainda existe alguns desses, e você é um desses. Parabéns, continue sempre assim, que faz bem pro esporte, pro futebol. Pô, Romário, obrigado. E eu vou treinar o futebol aí, vamos ver se mais pra frente aí dá pra tirar uma casquinha com você lá na praia lá. Estarei esperando. Valeu. Mas depois não vai chegar aqui, aí mais o meu pato, aí meu cliente, Marreco, Paulistinha chegou aí, tá tomando. Eu vou treinar, hein, meu? Cuidado, Romário, eu vou treinar. Sensacional aqui com o Benja de hoje. Romário, dispensa comentários, semana que vem tamo de volta, valeu. Valeu, fera.